Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, começando então o segundo módulo do método impressionista, a parte mais voltada ao desenho criativo, ao desenho de imaginação e a um estudo mais dinâmico e rápido, para complementar o que vocês estão vendo e estudando com o TEL, né, de serem estudos mais lentos, estudos para exercitar mais a percepção e entender mais a luz e sombra. Nesse segundo módulo, que é claro e escuro, né, que é o claro e escuro, o entendimento da luz no preto e branco, a gente vai acompanhar e complementar isso também com a caneta e achuras para a gente treinar esses efeitos de luz, mas a gente também vai usar um material novo que são os marcadores. Esse SysBrush eu recomendo vocês comprarem porque ele vem 6 tons e ele é bem em conta. Esse pacotinho é 25 ou 26 reais na Amazon. Vocês podem achar em outros lugares também, até às vezes mais barato. E a mesma ideia desse pacote aqui da Unipin, que ele tem diversas pontas, né? E, embora a gente tenha usado mais o 03, o SysBrush ele tem esses vários tons de cinza, né? Então a gente vai usar alguns desses tons para blocar e simular alguns ângulos, né? Algumas mudanças. E a gente pode até usar isso para fazer alguns esboços, né? Então, a gente, como se a gente tivesse feito um esboço bem leve a lápis, e aí depois a gente vai vir com a nossa caneta ou com um tom mais escuro e blocar isso aqui, né? Eu recomendo vocês treinarem, fazer umas caixinhas, fazer algumas esferinhas com eles bem rápido, assim. Então, o que seria uma esferinha? A gente pega uma esferinha e aplica aqueles conhecimentos que o Theo falou para vocês, né, de Core Shadow, a sombra da forma, a sombra projetada, e ver como que a gente consegue de um jeito bem rápido já criar alguma ilusão de volume com esses marcadores, né? Mesmo que seja meio tosquinho, mesmo que seja meio sujo, né, a gente não tem muito controle, com a caneta a gente vai conseguir dar mais volume e mais controle para isso, né? Isso em conjunto das achuras. Então, mostrando aqui, né? Esse que eu estou usando o cinzinha mais claro, cuidar para não esfregar muito, senão fica esses pelinhos aqui, né? Porque às vezes solta. Mas então, esse mais clarinho, ele é bom para cobrir umas áreas gerais. Tem um cinza mais quente, que ele é do mesmo tom, só que ele é um pouquinho mais quente, né? Então a gente pode não misturar os dois, mas exercitar em desenhos diferentes. E a gente tem alguns com um tom mais escuro, que a gente pode usar para colocar algumas sombras de oclusão, definir melhor algumas partes. Quase como se fosse uma pintura, né? Uma pintura em preto e branco, só que a gente faz com as canetas. Então aqui a gente também tem um mais escuro, um pouco mais quente, né? E se a gente for fazer uma superfície mais reflexiva, a gente pode ter uma sombra mais contrastante, né? Uma core shadow mais contrastante. Metal tem muito essas coisas de muito contraste. Quando vocês forem estudar na pintura e pegarem algum elemento metálico, vocês vão ver. E a gente pode usar isso para dar blend, né? Agrupar um pouco esses tons, misturar um pouco isso. Mas só para vocês pegarem, ficarem confortáveis. E aí eu vou mostrar para vocês em um estudo de desenho um pouquinho mais avançado do que a gente viu na aula passada, como aplicar isso aqui, né? Como incorporar isso aqui no nosso processo. Então eu vou deixar separado esse tom aqui, que é o cinza, um pouquinho quente, mas o importante é ele ter um cinza. E aí eu vou separar um pouquinho mais escuro, que vai ser esse que eu usei aqui, só para ter um pouquinho de controle. Tá? E eu vou usar o 03 para desenhar, a caneta 03. E aí, se eu achar necessário, eu vou pegar uma caneta um pouco mais grossa. Mas a 03, ela, que a gente vem usando até aqui, ela é suficiente para dar conta e a gente conseguir controlar contornos, conseguir controlar achuras, né? Na nossa esfera. Então, a gente pode criar diversas estéticas, explorar diversas maneiras de representar alguma coisa com a caneta. Tá? Então, tudo isso para a gente
e ganhando confiança, né, de usar meios permanentes, como também meios que a gente pode voltar e apagar, né, como é o lápis. Mas como aqui os estudos são para ser feitos de maneira dinâmica, a caneta nos permite testar e experimentar muita coisa, muito tipo de linha, muito tipo de achura, certo? O que é achura? É quando a gente cria tons com diversas linhas que se repetem, basicamente, né? Então, se a gente tem uma esfera, a gente pode dar volume sem usar marcador, apenas por usar essas linhas que se repetem, a gente pode criar uma sensação de luz e sombra em algum objeto. Seja uma esfera, seja um tecido, seja um rosto, seja um crânio. E aí com essas camadas de achura, né, que elas também podem ser feitas a lápis, a gente pode ir aos poucos construindo a sensação que vocês fizeram no exercício com o Theo, de ter uma área de luz, ter uma área de sombra. Essa área de sombra tem uma sombra mais escura, que é o Terminator ou o Core Shadow. E isso ter uma sombra projetada, né, uma Cast Shadow, eu vou colocar como sombra. Recomendo vocês fazerem uma esferinha dessas com a caneta também, só para pegar um pouco de como a caneta pode ser eficiente, né? Claro, façam uma bolinha pequena, para não gastarem muito tempo refinando a bolinha. Mas como a caneta pode ser eficiente em criar uma outra aparência, né? Tem diversos artistas que usam a Ashura a seu favor, né? Um deles bem conhecidos e que meus favoritos também é o Sérgio Top, que eu vou colocar alguns desenhos recomendados como exemplo para vocês, vou colocar no vídeo também alguns desenhos deles para inspirar vocês, que ele tem um desenho quase qualidade de fine art, quase um desenho que lembra o impressionismo por ele simplificar muita coisa, mas bem focado na caneta, né? Bem focado em achuras. E ele brinca com achuras de diversos ângulos, assim, né? Ele coloca... A gente pode usar achuras que seguem a forma, que acompanham a forma, mas a gente também pode colocar achuras que são estéticas, que são puramente visuais, que é o que eu estou fazendo agora um pouco aqui, para criar essa ilusão de forma, né? E essas ferramentas nos ajudam a entender um pouco mais do que é a luz, do que é a sombra, nos ajudam a entender como que a gente pode simplificar isso e nos ajudam a ter mais ferramentas visuais como artista, né? Quando a gente quer estilizar alguma coisa, a gente tem poder para fazer isso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Conforme eu estou chegando na luz, eu estou deixando a minha Shura um pouco mais simples. E aqui eu estou, nessa Core Shadow, eu estou pesando a minha Shura, né? Eu quero que fique bem óbvio que aqui é a parte com menos luz refletida batendo. Porque a luz vai bater em tudo, né? A luz passa por aqui, bate no chão e ela se espalha, né? O efeito de que a luz ela tem uma dispersão depois que ela atinge alguma coisa. Então essa dispersão vai atingir certas partes daqui de baixo, né? Aqui que está mais perto da luz vai atingir essas certas partes. Mas vai ter esse ponto mais escuro que o Theo falou para vocês, né? Que eu estou dando uma revisada. O Core Shadow é a parte que menos luz refletida pega, por isso ela fica mais escura. E aqui provavelmente vai ter um highlight, né? A gente vai ter um brilho nessa esfera, que vai ser o ponto que a luz consegue ser o valor máximo, né? O seu branco do papel máximo vai ser o highlight, que na tradução seria a luz alta, né? Seria brilho. Então, entendendo isso, a gente fez só com a caneta. A gente poderia usar marcadores para vir aqui e conseguir um tonzinho a mais, né? Escurecer isso aqui um pouquinho mais. A gente vai aliando essas ferramentas e criando um efeito interessante e legal, né? A gente poderia criar um fundo para essa nossa esfera.
E a gente poderia pegar valores mais escuros para criar uma sombrinha de contato. Aqui. Tem artistas, né, que estilizam, eles vão pegar essa sombra projetada e colocar um preto com tudo, né, para ter um contraste muito usado em quadrinhos e tal. Mas a gente vai tentar deixar mais suave isso, né, tentar não agrupar isso aqui com tanto preto, né. Não deixa tão bidimensional assim, tipo, não ser só luz pura e sombra pura, né, como artistas como Mike Mignola fazem. Porque é uma estilização muito forte, né? A gente está procurando uma estilização, mas que ainda pareça algo um pouquinho mais real e permita a gente estudar de uma maneira que ainda entenda e que a gente consiga traduzir esse conhecimento para a pintura depois, né? Então a gente está visualizando a forma, a gente está meio que lapidando a esfera, só que usando a caneta. Então façam algumas esferinhas, brincando da posição da luz, né? Essa minha luz ela estava vindo daqui. Brinquem colocando a luz bem de cima, então uma luz bem de cima, a esfera ela vai ter uma sombra mais reta para baixo. A sombra projetada dela vai ser uma esferinha, né? Uma elipse mais deitada no chão. Brinquem de colocar uma luz bem de lado na esfera. Então se eu coloco uma luz de lado, um pouco de frente, vai ficar mais ou menos assim, né? Essa sombra projetada ela vai se esticar bastante, então brinquem de encontrar esse shape. E isso é para ser estudos bem rápidos, né? Não gastem tempos, horas renderizando uma esferinha. 5 minutinhos fazendo cada esferinha só para brincar, pegar um pouco, imaginar a luz, né? O próprio ato de desenhar cubinhos e também iluminar como se fosse uma esfera. Então, se eu ilumino uma luz aqui por cima, essa parte vai ser a mais clara, essa parte vai ser um pouquinho mais escura, e essa parte aqui, que está totalmente oposta à luz, ela vai ser mais escura ainda, né? Então aqui eu vou ter que criar algumas camadas de achura ou de marcador para conseguir comunicar esses pontos de luz, né? Então vou marcar um pouco o contorno aqui. E vou criar a minha face lateral, mas que ainda pega um pouco de luz e pega uma luz refletida. Por isso que eu estou imaginando também um degradê, essa parte de cima ela ser um pouquinho mais escura do que essa parte de baixo, porque a luz bate no chão e reflete para cá. E essa outra parte aqui eu vou fazer muito mais escura. Também pensando que aqui eu tenho algum tipo de degradê, né? Também pensando que no topo eu vou descer e escurecer. E aí essa parte de cima eu poderia deixar como tá, ou eu poderia tentar dar uma leve, quase que deixando a caneta passar assim, eu tenho uma leve tonalizada naquilo, né? O que eu quero comunicar com isso? Sempre que eu desenho algo, uma caixa, um rosto, uma arquitetura, um veículo, eu quero comunicar o 3D. Eu quero que pareça tridimensional. Mesmo eu estando numa folha, eu quero que meu desenho pareça tridimensional. Para parecer 3D, né? 3D, 3 dimensões, eu quero comunicar 3 faces. Então, uma face, 2, 3, né? Na esfera, a esfera tem várias faces, né? A gente poderia repartir uma esfera em quantas faces a gente quiser. Mas a gente também está comunicando quase como que 3 formas, né? A gente está comunicando a área de luz, que seria esse mesmo número 1. A gente está comunicando um número 2, que seria essa luz refletida, uma face que pega um pouco de luz. E também isso aqui, ó, seria um número 2, né? Um meio tom. E a gente tem o número 3, que está sendo o Core Shadow aqui, ó. 3. Lembrando que aqui a gente tem degradês, né? Que eu comentei sobre a luz refletida. Então, quando vocês estiverem estudando still lifes com o Theo, né? Desenhando um limão, desenhando algum crânio, qualquer coisa,
tenham esse pensamento na cabeça de vocês, analisem isso na natureza, né? No que vocês estão observando, analisem esses pequenos degradês, essas sutilezas que vão reforçar o 3D do desenho de vocês. Beleza? Então, cubinhos, esferas, tentem fazer com caneta, só caneta, tentem fazer só com marcador, vejam o resultado que vocês conseguem, até onde vocês conseguem puxar isso. E vamos para o exercício do segundo módulo. Para o exercício do segundo módulo, esse cascudinho, esse amiguinho aí que vocês estão vendo em cima de mim, vai ser um dos temas recomendados para a gente aplicar um pouco desse conhecimento de luz e controle da caneta e marcadores. Por que eu estou fazendo vocês desenharem um monte de coisa que não tem relação à figura humana, às coisas que as pessoas normalmente gostam de desenhar, né? Normalmente a pessoa quer desenhar paisagem ou figura humana, ou quer desenhar talvez um still life, né? Um buquê de flores e tal. Por que eu estou dando um monte de coisa estranha para vocês desenharem? E a gente vai desenhar algumas coisas estranhas também, tipo crânio, esqueleto de animais, talvez arquitetura. Porque isso a gente não está acostumado a ver. São formas novas para o nosso olho, para o nosso cérebro, né? Mesmo que a gente conheça um besouro, a gente nunca parou para estudar e analisar um besourinho desse. E isso alimenta o nosso cérebro com formas interessantes, materiais interessantes. E isso nos dá milhagem, né? Isso nos encoraja, com assuntos novos, assuntos diversos, a desenhar mais, a ter uma disciplina maior com o desenho. Porque um assunto novo, um assunto totalmente interessante, vai ajudar vocês a internalizar a fluidez, a internalizar o processo de desenho e a dar mais motivação. Simplesmente é mais divertido desenhar coisas novas, né? É divertido desenhar coisas que o nosso cérebro não está acostumado a ver, porque a gente aprende mais fazendo isso. Então, sim, no futuro a gente vai ter aula de desenho criativo focado para figura humana, a gente vai ver crânio, a gente vai ver caixa torácica, a gente vai ver os músculos do corpo de maneira eficiente para desenhar e para pintar. Mas por agora o objetivo é vocês treinarem muito esse tipo de coisa, não terem medo de encher o sketchbook com 50 desenhos desse mais, até se vocês tiverem o tempo, para realmente pegar e saber comunicar bem algo com a linha, né? Quando a gente sabe comunicar algo bem com a linha e usa um pouquinho de marcador e achura, quando chegar na pintura, a gente vai estar preparado para enfrentar outros problemas, que são os problemas de cor, os problemas de temperatura, que são muito mais complexos quando a gente não dominou isso aqui ainda, tá? Então a gente está isolando os problemas, dando um passo de cada vez para depois atingir aquele problema mais complexo, beleza? Então, usando os métodos que eu mostrei para vocês da semana passada, do módulo passado, né, e nas aulas da semana passada também, a gente vai fazer um desenho usando todas aquelas etapas e a gente vai aplicar os marcadores, tentando aplicar esses conhecimentos aqui de chiaro escuro. Então, com a minha caneta bem de lado, bem suave, eu estou fazendo um gestual para encontrar a fluidez, os ângulos desse besourinho, né? Eu estou tentando encontrar as caixas desse besourinho, sem puxar ponto de fuga como a gente viu, mas imaginando o volume dele, né? Imaginando a forma tridimensional dele. Então, esse meu desenho inicial, meu desenho bem leve, meu desenho gestual, está sendo para mais ou menos chutar, né? Adivinhar como é a forma dele. Se eu errar aqui, isso não tem problema. Mesmo eu estando fazendo a caneta, eu fiz uma linha bem suave. Por isso que eu estou segurando a caneta bem longe, eu não quero ter muita precisão. Eu dou uns leves toques para marcar, meio que fazendo anotações visuais, né? Lembrando que o gestual e esse desenho não deve ser um desenho limpo, não é o objetivo.
Não é o objetivo fazer um desenho fechado, vir aqui e copiar um contorno de maneira fechada, porque a gente não consegue evoluir. É literalmente um desenho para te ajudar nos próximos estágios, né? E o que quer dizer esse te ajudar? Quer dizer, é um desenho que vai já mapear algumas coisas, vai mapear alguns pontos importantes. Vai fazer tu errar cedo e errar de maneira leve para te conseguir ajustar e corrigir algumas coisas. E ele vai te ajudar a deixar o desenho com movimento e energia, que é algo bem difícil de se ter, principalmente quando a gente faz um desenho mais acadêmico observando ângulos. O desenho gestual ele nos força a enxergar o movimento, o fluxo visual que a gente faz. Isso eu comentei no primeiro módulo, eu estou comentando de novo aqui por ser importante, tá? E o que vocês podem perceber que por agora eu evitei um pouco de pensar em luz e sombra. Embora isso seja uma parte importante do método impressionista, o mapear a luz e sombra, né, separar a luz e sombra como a gente fez aqui e como o Theo está fazendo com vocês, eu estou focando puramente em encontrar um pouco as formas, né? Em encontrar coisas muito complexas, encontrar o desenho geral, desenhar o todo. Então eu estou vendo esse besouro não como um chifre, não como um inseto, eu estou vendo ele como um fluxo visual completo. Eu estou vendo ele como algo que existe, né, como um todo, que isso tem que existir na minha página, né? E esse fluxo visual está presente em qualquer coisa, né? Não existe gestual de besouro, gestual de figura humana, gestual de árvore. Existe gestual. E aí isso a gente aplica, a gente faz essa etapa para qualquer coisa que a gente queira desenhar. Eu vi aqui, por exemplo, que eu errei um pouco essa antena. Fiz ela muito alta. Muito baixa essa aqui. Eu só passei uma outra linha ali. Quando eu vier com o meu marcador, quando eu vier com meu peso de linha final, né? Eu vou ter espaço para arrumar aquilo. Resolvi as formas grandes desse besouro. Vocês vão sentir um pouco mais de dificuldade comparado aos temas da semana passada, né? Porque tem que ter um cuidado com a perspectiva. A gente tem que imaginar algumas linhas de caixa que vão dar solidez para o nosso desenho, que não vai deixar o desenho parecendo tão estranho, mesmo que a gente faça esse desenho de maneira rápida. E conforme eu vou resolvendo essas partes grandes e médias de perspectiva, eu vou indo para as partes menores, né? Essas conexões do exoesqueleto dele, essas variações de materiais. E a gente pode ver como é interessante, né? Essa armadura dele. Como tem formas interessantes e inesperadas. E essas formas são estudadas por diversos artistas, né? Desde designers de carro que buscam formas interessantes na natureza para fazer um carro que a gente gosta, para artistas de filmes, né? Por exemplo, Alien, artistas de criaturas, de filmes, para artistas de quadro, de figura humana que querem trazer alguma forma interessante para sua composição, né? Estudar a natureza, ver essas formas da natureza são a chave de qualquer grande artista. Conseguir achar beleza nessas coisas da natureza, né? E não necessariamente precisa ser só em flores, em montanhas, em paisagens, na figura humana, né? Tem beleza em muitos lados que a gente nem espera ver.
Estou indo com bastante calma, porque é algo realmente um pouco mais complexo, é algo mais difícil. E tem muita informação, né? Então eu tenho que saber simplificar essa informação. Eu tenho que exercitar essa calma de não fechar o desenho cedo demais. Porque vai ficar ruim, né? Se eu fizer isso, eu vou perder a exploração. Quando eu fecho um desenho muito cedo, né? O que é fechar um desenho? Eu vim com uma linha definitiva e fazer uma silhueta, né? Desenhar algo assim. Quando eu fecho assim, ok, a linha realmente fica mais limpa, fica mais bonita. Mas não é o objetivo aqui, né? O objetivo aqui é construir com calma, observar e estudar. A gente melhorar, né? Não só fazer um desenho bonito. Depois de fazer isso aqui por anos, ok, daí a gente pensa em pegar e limpar, né? Em fazer direto uma linha mais limpa. Então, se a linha de vocês fica mais suja que a minha, se a linha de vocês não está considerada uma linha bonita, vai pegando isso com calma, vai melhorando isso com calma. Mas o objetivo aqui é o estudo da criatura, né? Do nosso assunto. É o estudo da natureza. E a linha vai melhorando com o tempo. Ó, não fiz achuras ainda, não fiz luz e sombra ainda. Eu estudei formas, né, volumes. Quanto que eu posso comunicar só com a linha? Qual é o máximo que eu posso comunicar só com linha? E muita gente, né, muita gente que pinta, às vezes até impressionistas falam que a linha não existe na natureza. E realmente não existe, né? Em poucos casos, assim, por exemplo, alguma sombra de oclusão ou talvez um fio, né, um fio de um poste de luz é uma linha. Mas quando a gente desenha, quando a gente estrutura, quando a gente quer desenhar, treinar nossa percepção, a linha é uma ferramenta de representação, né? É como se fosse um estágio uh, um estágio preparatório de aquecimento, né? Antes da gente ir para a pintura e realmente representar algo com todas as verdades, né? De luz e sombra, de cores, temperaturas e os ângulos também. Então vocês vão me ver fazendo um processo similar ao que eu fiz nas árvores. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar no chat, né? Qualquer coisa. Mas agora eu vou focar em refinar isso aqui até chegar ao estágio que eu vou colocar daí sim algumas achuras e sombras e aplicar esse conhecimento do chiaro escuro. Então agora eu vou acelerar o vídeo e daí vocês já eu volto com mais explicações de sombra.